No dia 27 de dezembro de 2010, em Colorado City, no estado do Texas, uma menina de 13 anos chamada Hailey Dunn foi vista pela última vez. O nome que mais se destacou nos noticiários nos dias que se seguiram foi o de Sean Adkins, ex-namorado da mãe de Hailey. Mas para entender por que ele se tornou peça central nessa história, é preciso voltar um pouco e conhecer quem era Hailey, uma garota sonhadora cheia de energia, jogadora de futebol e amante de leitura, descrita como uma aluna aplicada e muito próxima dos amigos e da família. Hailey morava com sua mãe, Billie Jean Dunn, e o namorado dela, Sean, que na época tinha pouco mais de 20 anos. Ele era natural da mesma região, criado em Snyder, uma cidade próxima, onde viveu uma juventude aparentemente comum. Trabalhava em uma planta industrial e tinha um histórico de comportamentos instáveis que poucos, até então, levavam a sério. Ao lado da mãe de Hailey, formava um casal com algumas tensões e brigas, reconciliações e uma rotina nem sempre tranquila. Mesmo assim, Hailey parecia lidar com isso da forma mais madura possível para sua idade. Naquele fim de ano, Hailey teria dito que passaria a noite na casa de uma amiga, mas quando a mãe foi buscá-la no dia seguinte, descobriu que ela nunca havia chegado lá. Foi quando o desespero começou. Nos primeiros dias, a polícia considerou a possibilidade de Hailey ter fugido por vontade própria. Isso atrasou o início das buscas formais. O tempo passava e nenhuma pista concreta surgia. A comunidade local se mobilizou. Cartazes foram espalhados, buscas voluntárias organizadas, mas tudo levava a lugar nenhum. E um detalhe começou a incomodar os investigadores: a frieza e a inconsistência nas falas de Sean Adkins. Enquanto o nome de Sean ganhava força como peça-chave na investigação, ele era interrogado diversas vezes. No início, negou saber o paradeiro de Hailey. Disse que havia ido trabalhar no dia do desaparecimento, mas logo sua versão começou a ruir. Foi descoberto que ele havia mentido sobre seu turno de trabalho e que, na verdade, havia voltado para casa mais cedo. Mais que isso, registros mostraram que ele havia feito buscas incomuns na internet dias antes. Expressões que pareciam ter conexão com temas perturbadores chamaram a atenção da polícia. A casa da família foi inspecionada e, com o tempo, algumas evidências vieram à tona. Itens eletrônicos foram recolhidos. Uma das reviravoltas mais marcantes foi quando a mãe de Hailey, Billie Jean, admitiu que Sean era sim uma pessoa com um comportamento questionável. Ainda assim, ela continuou a se relacionar com ele por mais alguns meses após o desaparecimento, o que gerou estranhamento e críticas da comunidade. Enquanto isso, a angústia tomava conta de Colorado City. A ausência de respostas deixava a cidade mergulhada em incerteza. Não havia provas definitivas, mas as peças começavam a se encaixar, ainda que lentamente. A investigação se arrastava, e a sensação geral era de que algo estava sendo escondido, mas por quem? Comente abaixo. Você acha que o primeiro suspeito é sempre o mais culpado? Ou existe alguém que ainda não foi revelado? Deixe sua teoria. O caso ficou meses sem avanços significativos. Foi apenas em março de 2013, mais de 2 anos depois, que uma descoberta inesperada mudou completamente o rumo das investigações. Um trabalhador encontrou, numa área remota entre Big Spring e Scurry County, restos que posteriormente foram confirmados como sendo de Hailey. O local ficava a cerca de 30 quilômetros da casa da adolescente e era de difícil acesso. A comunidade foi tomada por uma nova onda de comoção. Muitos acreditavam que, a partir daquele momento, a verdade viria à tona. Com a nova evidência em mãos, os investigadores retomaram as análises com mais vigor. Velhos depoimentos foram revistos, cronogramas reavaliados e novas entrevistas realizadas. Sean Adkins continuava a ser o principal foco. Ele foi interrogado mais uma vez e, em algumas ocasiões, demonstrou contradições desconfortáveis. Mas a falta de provas diretas ainda dificultava qualquer decisão judicial mais firme. O que se tornou cada vez mais claro era que o caso de Hailey não era apenas uma tragédia isolada, mas um reflexo de problemas mais profundos envolvendo negligência, falta de respostas imediatas e uma rede de relações marcadas por silêncio e omissões. Foi no dia 16 de março de 2013 que um funcionário da companhia elétrica, enquanto fazia reparos em uma área rural deserta próxima à cidade de Scurry County, notou algo fora do comum às margens de uma estrada remota. O local, coberto por vegetação seca, estava longe de qualquer residência, em uma área raramente acessada por civis. Ele inicialmente pensou tratar-se de lixo doméstico descartado ilegalmente, mas ao se aproximar, percebeu que havia encontrado algo que exigia atenção imediata. Assustado, acionou as autoridades. Quando os investigadores chegaram, encontraram elementos que logo levantaram a suspeita de conexão com o caso de Hailey Dunn. Após análises técnicas e exames especializados, foi confirmado que tratava-se de Hailey. A localização, cerca de 30 quilômetros de Colorado City, reforçou uma teoria anterior da polícia de que o local havia sido escolhido propositalmente por ser isolado, de difícil acesso e com pouca circulação de veículos. Era o tipo de cenário que só alguém com conhecimento da área conheceria bem. As condições encontradas no local indicavam que o tempo havia apagado muitas evidências. Mesmo assim, especialistas conseguiram recuperar detalhes importantes. Não foi possível determinar, com precisão, o que exatamente havia acontecido com Hailey, mas a perícia indicou que ela esteve exposta por muito tempo ao ambiente externo, o que dificultou várias conclusões. Ainda assim, foram identificados sinais de que não havia sido uma simples ausência prolongada. O estado em que foi localizada revelou que alguém, em algum momento, havia tomado a decisão de levá-la
até aquele ponto isolado. Com isso, os investigadores começaram a traçar rotas e padrões. A estrada de acesso era conhecida por poucos, usada por trabalhadores rurais ou moradores da região há décadas. As autoridades passaram a vasculhar os registros telefônicos e de deslocamento de pessoas ligadas à vítima, em especial de Sean Atkins. Curiosamente, seu celular foi mapeado nas imediações em datas próximas ao desaparecimento. Isso elevou seu status de suspeito, mesmo que ele insistisse em não lembrar de ter passado por lá. No dia 27 de dezembro de 2010, quando Hallie foi vista pela última vez, Sean havia informado que estava no trabalho, mas investigações posteriores mostraram que ele havia saído mais cedo e estava em casa por volta do meio-dia. Mais tarde, câmeras de segurança captaram seu veículo em deslocamentos que ele não mencionou em seus depoimentos. O horário e a direção do carro coincidiam com a rota que levava até a área, onde, anos depois, Hallie seria localizada. Além disso, buscas feitas em seu computador revelaram que, nas semanas anteriores ao desaparecimento, ele havia acessado conteúdos perturbadores e feito pesquisas estranhas. Isso, somado ao histórico de inconsistências e à falta de envolvimento dele nas buscas iniciais, levou a polícia a construir uma linha teórica de que ele poderia ter agido sozinho, aproveitando-se do momento em que Billie Jean saiu de casa. A polícia acreditava que o desaparecimento aconteceu em questão de horas e que ele teve tempo e conhecimento para ocultar o que sabia. Enquanto isso, a mãe de Haley passou a ser vista com desconfiança por parte do público. Billie Jean inicialmente defendeu Sean publicamente, dizendo que confiava nele, mas conforme os detalhes se acumulavam e as perguntas aumentavam, seu comportamento foi sendo questionado. Ela mudou algumas versões. Chegou a admitir que tinha ciência de aspectos estranhos no comportamento do namorado. Em determinado momento até foi presa por fornecer informações incorretas à polícia, não por envolvimento direto, mas por obstrução. Depois da perda da filha, Billie Jean afirmou que caiu em um estado emocional devastador e que, em parte, sua ligação com Sean continuou por dependência emocional e fragilidade. Isso, no entanto, não impediu que parte da comunidade e até autoridades passassem a vê-la com mais cautela. Ela se afastou das redes sociais e raramente deu entrevistas públicas depois de 2013, alegando que precisava se preservar. A relação entre ela e Sean foi encerrada pouco tempo após o reaparecimento do caso. Em 2021, quase 11 anos após o desaparecimento de Haley, Sean Atkins foi finalmente formalmente acusado. A decisão veio após uma revisão extensa das evidências, acompanhada de pressão pública e avanços forenses, mas ainda assim, não era o desfecho esperado por muitos. A prisão não foi acompanhada de uma confissão ou de revelações claras sobre o que realmente havia acontecido naquela semana, entre o Natal e o Ano Novo de 2010, e o silêncio permanecia. A mãe de Hallie, Billie Jean, também se manteve como uma figura polêmica. Mesmo sem ser formalmente acusada de envolvimento, muitos questionaram suas atitudes ao longo dos anos. O relacionamento prolongado com Sean mesmo após o desaparecimento da filha gerou suspeitas, ainda que nenhuma prova concreta ligasse diretamente ao caso. A frieza de algumas entrevistas e a inconsistência em relatos antigos continuavam a alimentar debates públicos, e foi justamente nessa névoa de informações e omissões que o caso ganhou destaque nacional novamente. O rosto de Haley estampava jornais, programas de TV e páginas na internet. O público queria entender como algo assim pôde ficar tantos anos sem solução. A vida de Sean Atkins antes de 2010 era de um jovem com um histórico discreto. Nascido e criado no oeste do Texas, formou-se em uma escola técnica e começou a trabalhar cedo. Seus colegas o descreviam como alguém reservado, por vezes retraído, com um temperamento difícil de prever. Antes de se envolver com Billie Jean, havia tido outros relacionamentos, mas nenhum com registros de irregularidades. Quando entrou na vida de Haley, já apresentava sinais de comportamento impulsivo, mas a maioria ao redor parecia ignorar ou minimizar. Durante a investigação, uma das peças que chamou atenção foi a presença de material eletrônico em sua residência com conteúdos considerados preocupantes. Essa descoberta não foi suficiente, na época, para incriminá-lo, mas acendeu um alerta entre os peritos e os investigadores, que passaram a analisá-lo com mais rigor. Com o passar dos anos, esses detalhes acabaram se tornando parte essencial do que viria a ser o indiciamento. Um detalhe que passou despercebido inicialmente, mas que depois ganhou importância, foi o comportamento de Sean durante os primeiros dias após o desaparecimento. Relatórios mostraram que ele foi o único da família que não participou ativamente das buscas públicas. Enquanto a cidade se mobilizava, ele evitava contato com a mídia e mantinha-se recluso. Quando confrontado, dizia estar abalado e emocionalmente incapaz de participar. Essa ausência de envolvimento chamou a atenção da polícia, que passou a investigar mais a fundo seus movimentos naquele período. Com o avanço das tecnologias forenses e a retomada do caso em 2021, foi possível reunir novos elementos. Embora o processo ainda estivesse em andamento, a prisão de Sean representou um alívio temporário para muitos, mesmo que o julgamento final ainda não tivesse ocorrido. O caso de Haley continuava sem uma resposta clara, nenhuma confissão, nenhuma explicação detalhada. Apenas suposições, hipóteses e a esperança de que um dia a verdade completa venha à tona. O clima em Colorado City segue silencioso quando se fala de Haley Dunn. Para alguns, o caso teve um encerramento simbólico com a prisão de Sean. Para outros, ele continua aberto,
aguardando justiça verdadeira. A falta de detalhes sobre os eventos exatos do dia 27 de dezembro de 2010 permanece como uma ferida não cicatrizada. Há lacunas que nenhuma perícia conseguiu preencher, testemunhas que não puderam ser localizadas, horários que não se encaixam e, principalmente, uma motivação clara que nunca foi revelada. O julgamento de Shawn ainda segue pendente, com recursos legais, adiamentos e estratégias de defesa sendo exploradas. Enquanto isso, a comunidade se divide entre o desejo de seguir em frente e a necessidade de manter a memória de Hailey viva. Homenagens continuam sendo feitas todos os anos. A escola onde ela estudava tem um memorial em sua honra, mas para a família e para os amigos mais próximos, as perguntas continuam sem resposta. Hoje o caso de Hailey Dunn ainda é tratado como um dos episódios mais marcantes da história recente do Texas, não apenas pelo que aconteceu com ela, mas pelo tempo que levou para que qualquer medida efetiva fosse tomada. A prisão de Shawn Adkins, embora significativa, ainda não trouxe paz total. Ele aguarda julgamento e nega envolvimento. A justiça corre em ritmo lento, e a verdade completa parece distante. A memória de Hailey permanece viva nas redes sociais, em vigílias anuais e nas vozes de quem se recusa a deixar sua história ser esquecida. Mas o silêncio de quem sabe mais do que contou ainda ecoa. O que aconteceu entre os muros daquela casa? O que levou àquele destino? E acima de tudo, quem ainda falta falar? O que você acha que realmente aconteceu com Hailey Dunn? Deixe sua teoria nos comentários abaixo. Se gostou da história, curta e se inscreva para mais mistérios como este. Até a próxima e um abraço.